Jesus, o bom pastor, enquanto ela procura, abra aí em João capítulo 10. João capítulo 10, nós vamos ter a partir do versículo de número 1. E diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola para eles compreenderem o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. A partir do versículo 25, Jesus continua e diz assim: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O som está meio... está batendo e voltando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Muito bem, irmãos, esse texto, ele na verdade é uma comparação que Jesus está fazendo com os religiosos daquela época. Se vocês forem ver no capítulo de número 9, o que está acontecendo ali? No capítulo de número 9, Jesus cura o cego de nascença. E quando ele cura esse cego de nascença, os religiosos começam a acusá-lo de que ele tem demônio. E ele então eles começam a interrogar aquele cego de nascença e começar a querer saber
como é que Jesus havia curado, que ele havia curado no sábado, como é que ele havia curado aquele cego que era de nascença, e começa a dizer: você não é o cego, você é uma sócia, é um sócia, você é um clone, né, daquela pessoa lá. E eles começam então a acusar Jesus. E depois eles chamam o pai do cego de nascença, e aí eles dizem que os pais dizem: olha, eu não sei, meu filho era cego, agora está enxergando, mas eu não sei como é que aconteceu. E aí eles chamam o cego novamente, e o cego diz uma coisa importante ali naquele momento. Ele diz: olha, uma coisa eu sei, antes eu não enxergava e agora eu estou vendo. E aí a gente percebe a importância, né, do testemunho, porque ele disse: antes eu não enxergava, mas agora eu estou vendo. Sabe o que aconteceu? Os religiosos expulsaram aquele cego de nascença e colocaram ele fora ali da presença deles. Vejam aí no versículo de número 34 do capítulo 9. O versículo 34 do capítulo 9 diz exatamente isso. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo a diferença entre os religiosos daquela época e a pessoa dele como pastor. Ele está mostrando que o falso profeta, o falso religioso, o falso pastor, é aquele que expulsa as pessoas da presença de Deus. E ele está dizendo assim: agora eu sou o bom pastor. E ele então vai discorrer e fazer a diferença entre o bom pastor e os religiosos que existiam naquela época. E aí vocês vão ver que, passa aí por favor, que eu coloquei esse slide aí só para vocês terem uma ideia, que Jesus, ele é conhecido na Bíblia por vários nomes, né? Príncipe da paz, Deus do mundo, Salvador, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vários nomes. Mas eu entendo que um dos nomes mais importantes, porque ele mesmo se autodenomina, é de pastor. Por quê? Porque ele nos enxerga, Deus nos enxerga como ovelhas. E ovelha é aquele animal que precisa, ele depende do seu pastor. É um animal totalmente dependente do seu pastor. É um animal que não tem orientação, que não enxerga longe. Portanto, é um animal totalmente dependente. E ele se autodenomina pastor. E quando ele se autodenomina pastor, ele faz uma comparação com alguns personagens que ele está conceituando daquelas pessoas que eram os religiosos daquela época. Passe aí, por favor. Pode passar. Então ele está fazendo a diferença entre o ladrão e o salteador. Vocês vão ver que no capítulo de número 10, ele está colocando ali, ele vai conceituar o ladrão e o salteador. Pode passar. Depois ele vai conceituar o mercenário, e depois ele vai colocar mais um personagem, que é o porteiro. Então no capítulo 10 existem esses três personagens e mais o pastor das ovelhas. E nós vamos tentar entender o que é que Jesus está fazendo aqui, nessa comparação que ele está fazendo com esses personagens. Passe, por favor. O primeiro personagem é o ladrão salteador. Ladrão salteador, ele não é dono de nada, né? Ele rouba daqueles que são donos. E aí vocês estão vendo essa figura de um aprisco, que não é bem exatamente, mas foi o que eu achei mais parecido na internet, porque existe o aprisco de inverno ali no Oriente. O aprisco ele é formado de pedras, de rochas, naquela época era feito de pedras, de muros de pedras. E tem uma porta do aprisco, tem um local onde as ovelhas, elas durante o inverno, elas se abrigam. E o ladrão, o que é que ele faz? Ele pula esse muro de pedra, ele rouba as ovelhas que estão lá dentro, e aí ele leva para se alimentar dessas ovelhas. Então o ladrão e o salteador, né, ele está mostrando aqui uma diferença. Depois ele vai se auto-apresentar como pastor das ovelhas, mas ele está dizendo que o ladrão é aquele que rouba, é aquele que pula o cercado, é aquele que tira do seu dono a ovelha, tá? Depois vem o mercenário.
O mercenário, pode passar aí, o mercenário é aquela pessoa que alguns pastores, eles tinham mais de um aprisco, muitas ovelhas, e como ele não dava conta de cuidar de todos os apriscos, o que é que ele fazia? Ele contratava uma pessoa para tomar conta. Então o mercenário é o empregado, é aquele que recebia dinheiro para cuidar das ovelhas do seu patrão, do dono das ovelhas, tá? E depois tem o porteiro. Porteiro é aquela pessoa que, vamos dizer que nesses locais de inverno, as ovelhas de vários donos chegavam e eram abrigadas no mesmo aprisco, tá? E aí o porteiro deixava, ia recebendo aquelas ovelhas, colocando dentro do aprisco, e ali os donos deixavam na responsabilidade do porteiro. Quando o dono da ovelha chegava, o porteiro conhecia o dono, tá? O porteiro conhecia o dono, e aí o dono chegava, o porteiro deixava o dono entrar para que ele pudesse chamar suas ovelhas. E a gente vai ver, nesse relato, Jesus diz que o porteiro, deixa o dono entrar. Por quê? Porque ele conhece, sabe quem é, e ele deixa então o dono, ele entra, ele chama as ovelhas, leva todas para fora, e ali ele coloca, ali ele vai à frente das ovelhas. Então esse é o porteiro, tá? Então nós temos o ladrão, aquele que pula, que rouba. Nós temos o mercenário, aquele que é pago para cuidar das ovelhas, e nós temos aí o porteiro, que é aquele que permite a entrada do dono. E ele só permite se for realmente o dono, porque ele conhece o dono das ovelhas, tá? Pode passar. E aí ele então começa a conceituar e a fazer a diferença. Ele está dizendo o seguinte: esses religiosos que estão aí, esses são todas essas personagens que ele falou: o ladrão, o mercenário. Agora eu não, diz Jesus, eu sou quem? Eu sou o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor é que é o dono da ovelha. O mercenário não é dono, o ladrão não é dono, mas o bom pastor, ele é o dono da ovelha. Então veja aí no versículo 14, no versículo número 27. O versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço o quê? As minhas ovelhas. Pronome possessivo. As minhas ovelhas. Então as ovelhas são de quem? Do bom pastor. Versículo 27. O que é que ele diz aí? Diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas o quê? Me conhecem. Então o pastor, o bom pastor, ele é dono. Ele não é pago para cuidar, ele não rouba de ninguém, mas ele é proprietário das ovelhas. Passe, por favor. Então, esse dono, ele tem intimidade com as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E a voz do pastor, irmãos, é o Evangelho. As ovelhas de Jesus são aquelas pessoas que escutam o Evangelho, e seguem Jesus porque seguem o Evangelho. Passe aí. Pode passar. Então segue Jesus. Vejam aí os versículos 4 e 5. Versículo 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante das ovelhas, e elas o seguem. Por quê? Porque ele reconhece a voz. Que voz é essa, irmãos? Do Evangelho, tá certo? Então elas conhecem, elas ouvem o Evangelho e elas seguem o Evangelho, tá? Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso aqui é importante. Por quê? Porque o pastor, ele vai entrar no aprisco e ele vai chamar as ovelhas, aí vai lá: Roraima, fulano, cicrano, lá vou eu, tá? Se eu chego lá, eu não escuto, se eu não reconheço a voz, eu não vou, E aí, se for um estranho, a ovelha não segue.
E aí, meu irmão, se você está ouvindo o evangelho que não é de Jesus Cristo, ou um evangelho que estão pregando aí, que não é o que Jesus entregou, então você precisa cuidar para saber se realmente você é ovelha de Jesus, né? Versículo 14, vejam aí. No versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas reconhecem a mim. Ou seja, o bom pastor é aquele que tem intimidade com a sua ovelha. Essa palavra conhecer, que a gente muitas vezes está pregando, ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento, ela aparece também no Antigo Testamento, mas em hebraico. Mas no Novo Testamento é essa intimidade que a pessoa tem com o outro, né? Ela é usada muitas vezes até para expressar a relação íntima conjugal do esposo com a esposa. Então veja, esse conhecer, as ovelhas me conhecem, eu conheço as ovelhas, é a intimidade que Jesus tem conosco e que nós precisamos ter também com Jesus. Então o bom pastor é o dono do rebanho, tá? Eles ouvem, porque o rebanho ouve a sua voz, eles seguem Jesus e elas são conhecidas de Jesus. Pode passar. Passe. Outra coisa que está escrito aí é que elas foram compradas. Por que ele é dono do rebanho? Porque o rebanho de Jesus foi comprado por Jesus. Veja em versículos 15, 17 e 18. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento do meu Pai. Então vejam, Jesus, ele deu a sua vida. O amor de Jesus é um amor sacrificial. O sacrifício de Jesus foi para exatamente nos comprar e para que nós pudéssemos fazer parte do rebanho dele como pastor. Se nós queremos ser rebanho do Senhor Jesus, nós precisamos aceitar seu sacrifício vicário, reconhecer que ele morreu por nós, porque é um sacrifício vicário, ele morreu por nós. Aqui diz, esses textos que nós lemos aqui, dizem assim: porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então ele deu a vida por nós, portanto é um sacrifício vicário, ele se entregou, ele comprou, cada um de vocês foi comprado com o sangue de Jesus, porque ele tomou o seu lugar e ele vicariamente, ele se entregou e ele morreu por nós, tá? Outra coisa também, característica do bom pastor, é que não só ele nos compra, mas ele também nos dá uma segurança eterna. Veja aí versículo número 28. Versículo número 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então é uma compra onde nunca mais nós vamos nos separar do nosso supremo pastor, que é a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então o primeiro aspecto com Jesus como bom pastor é que ele é o dono do rebanho, tá? Fazendo a diferença aí entre o ladrão, o salteador e quem é o outro? O mercenário, tá certo? Então, ao contrário deles, tá? Jesus, ele é o dono do rebanho. E aí nós vamos ver que tem algumas características que ele coloca como bom pastor, como dono do rebanho. Ele diz: eu sou a porta. Está no 2 aí, não estou enxergando nada. Passei, por favor. Pode passar. Aí, agora sim. Ele diz: eu sou a porta. Versículos 7 e 9. Nós vamos entender, irmãos, o que é essa porta aí, tá? Versículos 7 e 9. Ele diz assim:
Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Então, uma coisa importante. Vocês estão vendo essa figura aí que eu coloquei? Quem é que está na porta? O pastor da ovelha, não é isso? O pastor da ovelha, ele dorme exatamente ali para cuidar do seu rebanho. É por isso que Jesus está dizendo assim: eu sou a porta, porque ele está ali, ele é a porta do aprisco das suas ovelhas. Quem está fazendo o papel de porta aí, quem é? O pastor, não é isso? Então ele diz: eu sou a porta, e só entra no aprisco quem é a ovelha dele. Quem não for ovelha dele, não entra. Então ele é a porta. Por isso é que ele diz aqui, nos versículos 7 e 9, no versículo 7 e 9, no 9 principalmente: se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Por quê? Porque ele está ali na porta, protegendo, guardando as suas ovelhas. Agora veja que existem 3 coisas ali que são importantes. Ele está dizendo: quem entrar por essa porta, que ele sendo bom pastor, quem entrar pela porta para fazer parte do aprisco de Jesus, ele está dizendo aqui 3 coisas importantes. Quais são elas? Primeiro, será salvo, não é? Não é isso? Vejam aí, irmãos, versículo número 9. Ou você já fecharam a Bíblia? João, capítulo 10, versículo 9. Primeiro, salvação. Ele diz: quem entrar por esse aprisco será o quê? Salvo. A segunda, o que ele diz? Entrará e sairá. O que é isso? Liberdade. Não é você? Aquele que conhece a verdade, verdadeiramente será livre. Ele entra e sai, tem liberdade de entrar e sair no aprisco. Então ele ganha o quê? Liberdade. Vejam que existem muitas portas que nós entramos e nós não podemos sair. E portas se fecham, mas a porta que nós entramos, que é Jesus Cristo, essa porta a gente entra e sai. Se você entra pela porta do pecado, você não sai. Você entra pela porta das drogas, do vício, da prostituição, é uma porta que se fecha, você não sai. Mas a porta que você entra, Jesus Cristo, é uma porta que você entra e sai, você é liberto, você não é preso por aquela porta, não é? Então vejam que a segundo aspecto aí, a primeira é salvação, a segunda é liberdade, a terceira que está aí é o que? Pastagem, abundância, né? Ele diz assim: o ladrão veio para quê? Matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida o quê? Em abundância. Pastagem, essa pastagem significa abundância espiritual, né? Conforto, significa fortaleza, significa enfrentamento das situações com coração e paz, né? É aquela situação em que Jesus diz que Paulo vai dizer que Deus nos dá uma paz que transcende o nosso entendimento. Isso é vida em abundância, é uma vida que nós temos de tranquilidade, vida abundante. Então 3 coisas para aquelas ovelhas que entram no aprisco de Jesus. Quais são? Salvação, liberdade e vida em abundância, né? Passa aí. Por isso é que ele faz essa comparação. Então vai dizer que o ladrão, ele vem roubar, matar e destruir, mas ele, o bom pastor, né, ele vem para dar vida e vida em abundância também, no versículo número 10. Pode passar. Depois ele compara com o mercenário. O mercenário é aquele que é assalariado. Ele está ali, né, sendo pago para cuidar das ovelhas. No entanto, se aparecer um urso, né, se aparecer um leão, se aparecer uma raposa, o que é que o mercenário faz? Se eu não vou arriscar a minha vida, a ovelha não é minha, não é isso? O que é que ele faz? Ele vai embora, ele abandona, ele deixa a raposa comer a ovelha, né? Deixa o urso, o leão comer a ovelha. Aí ele diz assim: o mercenário, veja aí versículos 11 e 15.
Versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o 15: assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O sentido aqui de dou a vida pelas minhas ovelhas é exatamente que ele é o sacrifício dele. Ele não permite que o leão, a onça, o urso, a raposa pegue as suas ovelhas. Ele é capaz de lutar e entregar a sua vida para salvar a sua ovelha. Então esse é o sentido aqui do versículo de número 11, quando ele diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É aquela questão que quando a gente viu, passa aí, só para a gente ver se eu coloquei uma figura. Passa aí, sabe? Vocês estão vendo essa figura aí? Vocês lembram desse personagem? O personagem foi Davi, né? Porque Davi, quando foi lutar ali com um gigante, Golias, ele disse para o Saul que ele já tinha matado um leão e um urso. E ele fez isso para quê? Para proteger as ovelhas do seu pai, que ele cuidava. Ele era o pastor das ovelhas do seu pai. Então essa figura aí representa exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. O bom pastor é aquele que enfrenta o perigo, enfrenta situações em que é capaz até de entregar a sua vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, eu sou capaz de dar a vida pelas minhas ovelhas. O cuidado que Jesus tem com cada um de nós. E aí ele faz a comparação com o mercenário, exatamente a diferença entre ele, o bom pastor, e o mercenário. Aqueles religiosos que estavam ali para se locupletar com a posição que eles se encontravam, ele vai dizer assim: o mercenário não, ele não é capaz de dar a vida pelas ovelhas. É aquilo que eles fizeram com aquele cego. Eles expulsaram o cego de nascença, que tinha sido curado, e eles expulsaram, em vez de acolher o cego de nascença, que está ali no capítulo 9, eles simplesmente expulsaram o cego de nascença. Então aqueles que ele está chamando aqui, pessoal, aqueles religiosos ali, de mercenários, tá certo? Pode passar. Passa. E aí tem, ele conhece então as suas ovelhas, seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Tem no versículo 14: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A intimidade que ele tem conosco, e nós precisamos, enquanto ovelhas dele, de ter também com ele. Tá? Depois, bom pastor, veja a diferença que os religiosos fizeram no capítulo 9, tá? Com Jesus chamando que ele tinha demônio, com o cego de nascença, não acreditando no cego de nascença, expulsando o cego de nascença de dentro ali do templo, tá certo? Então a gente vai ver, você pode passar, a gente vai ver que também o bom pastor, ele não faz acepção de pessoas. Veja aí o versículo número 16, o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá o quê? Um só rebanho, Um só Senhor, um só rebanho, um só Deus, um só Espírito. Então veja, outras ovelhas, de outras ovelhas, significa dizer que não apenas os judeus, mas os gentios que iam chegar para o aprisco do Senhor, e ele vai dizer: se tornarão um só rebanho. Tá? Então, outras ovelhas aí que ele está falando no versículo número 16. Portanto, irmãos, concluindo, Jesus chega ali, pode passar. Jesus chega ali, ele cura aquele cego de nascença. O cego de nascença testemunha daquilo que Jesus fez na vida dele. Ele diz: eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora eu enxergo. E ele então é expulso lá do templo, e Jesus olha para aquela situação e ele começa então a fazer a comparação entre os pastores ali dos judeus, os religiosos dos judeus, e ele, o bom pastor. E ele então vai conceituar aqueles religiosos, alguns como ladrões salteadores, outros como mercenários. Ele então vai dizer: contrariamente ao que eles são, eu sou
bom pastor. Dou minha vida pelas ovelhas, eu me sacrifico pelas ovelhas, eu sou a porta que dá salvação, liberdade e vida em abundância pelas minhas ovelhas. Portanto, nós precisamos olhar. Eu trouxe essa mensagem exatamente porque eu sei que é um dia de homenagem ao pastor, mas eu quero que vocês olhem para o nosso Supremo Pastor, né? Para o Supremo Pastor, não para mim, porque eu sou também ovelha desse Supremo Pastor. E esse Supremo Pastor é exatamente este que se apresenta, né, que se conceitua como o bom pastor. Amém, queridos?